Olá, pessoal, bom dia. Está começando o Caiu na Rede desta quarta-feira, 25 de fevereiro. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o jornalismo de um jeito diferente. Olha, finalmente nós desvendamos o mistério da internet sobre o presidente Lula. E isso graças a imagens que vieram da Coreia do Sul, meu amigo. Hoje nós teremos entrevista com a advogada criminalista Tatiana Porto. Estará ao vivo conosco aqui nos estúdios do Caiu na Rede. Tem esporte, a gente vai falar da Copa do Brasil, alguns jogos realizados hoje, teve gente levando grana, teve gente indo para casa e os jogos de hoje também. As notícias que viralizaram na internet você acompanha aqui no jornalismo Caiu na Rede. Começando agora. É hora de a gente acionar ele. Meu caro Jean Carlos Souza, quem quiser se manifestar, como é que faz? Bom dia, Enio Alexandre, bom dia ao Flavinho, deixa eu só trocar esse GC aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tudo que virou notícia no Brasil e no mundo, 30 25 49 69, já tá na tela aí para quem quiser mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, nosso WhatsApp 30 25 49 69, e olha só, temos duas lives no ar, temos uma no Facebook e outra no YouTube do portal Via Direta e também transmitido pelas redes sociais YouTube e Facebook do Caiu na Rede Brasil, tá bom? Então não tem desculpa, você pode acessar, manda sua mensagem aí, tanto no 30 25 49 69 quanto no YouTube e no Facebook, que estão sendo transmitidos nesse exato momento. E claro, se você não conseguiu acompanhar aí em tempo real, você pode assistir depois, pode deixar seu comentário lá também, que é muito importante, a gente vai dar uma atenção para você, tá? Caiu na Rede, quarta-feira, 25 de fevereiro, estamos no ar. É isso aí, meus queridos. YouTube e Facebook também no Spotify, né? No Spotify é só procurar Caiu na Rede Brasil, no oferecimento de Brus Malhas, a indústria da malha. Estamos aqui no oferecimento além da nossa querida Brus Malhas, Top Sun Energia Solar, Faculdade Sensupeg, Abim Casas, JS Pisos, mania de vender barato em Brasa, Óticas Aurora, Restaurante Opinião, Drogaria Nunes e GK, Soluções Imobiliárias do meu amigo Gabriel Carrara. Meu caro Flávio, gostaria de começar a edição de hoje dizendo que nós finalmente desvendamos um mistério. Sabe que existem teses conspiratórias na internet que Capaz, na internet nunca tem isso. É muito raro, mas nesse caso tem. Tem uma tese conspiratória, Jean Carlos Souza, que o Lula, esse que está aí, seria um impostor, não é o Lula. É um sósia. Uma espécie de usurpador do cargo. Outra pessoa estaria ocupando o seu lugar na presidência da República há alguns anos. Mas, e uma das razões pelas quais o pessoal desconfia que esse cara que está aí não é o Lula, é porque tem na internet, coisa muito difícil de fazer com inteligência artificial, um cara aparecendo com 10 dedos. E como se sabe, o Lula tem 9 dedos. Ele perdeu um dedo usando um torno. Homem trabalhador que sempre foi, lá no início da sua atividade profissional, ele perdeu um dos dedos. Contém humor. Não, ele não trabalhava, não era trabalhador. Claro. Tô sentindo uma maldade aí da tua parte. Não, imagina. Não? Então, mas ontem, numa visita oficial à Coreia do Sul, o Lula estava fazendo um friozinho, ele reclamou, companheiro, eu tô com frio. Aí alguém chegou com uma luva. E detalhe, a luva comportava apenas 9 dedos. Então põe no ar aí pra mim, vai. Pronto. Acabou o mistério, foi feita a contagem, são 9 dedos. Realmente então é agora tá tudo certo, agora não tem mais dúvida. Agora, aquela história de pedir DNA, tudo caiu por terra. Pra quê agora? O que é... Vai querer dizer que ele recolheu o dedo como se fosse uma tartaruga, o cara que tava e substituindo ele ali. O que a gente precisa aqui exaltar, né, é a preocupação da Coreia em confeccionar uma luva com 9 dedos. Que Imagina, gentileza, né? Que gentileza, que maravilha. né? Você chega, não, vamos fazer uma luva pro presidente do Brasil que só tem 9 dedos. Olha só, lá
vamos fazer a Bacana. contagem. 1, 2, 3, 4. A outra mão com 5. 4 mais 5, 9. 9 dedos. Então tá tudo certo. Trata-se realmente do Lula. Acabou o mistério. Então você que tem aquela tese conspiratória de que, na verdade, um sósia, um usurpador, estaria lá ocupando o cargo de presidente de maneira fraudulenta, não é verdade. Ele até foi lá pegar o que é aquilo lá, aquela fumaça lá? Um negócio, não, homenagem aos mortos em combate, alguma coisa assim. Que geralmente. Porque a gente que é do churrasquinho, a gente já tá pensando, será que rolou uma carne lá? Rapaz, daqui a pouco eu vou mostrar uma história aí no oferecimento da Embrasa, mas não vai ser agora. Não vai ser agora. O que eu observei ali, com essa Tinha luva... mais dedos? Não. Não, realmente tinha 9 dedos. 9. E aí, obviamente, ali a Coreia do Sul, ela se preocupou em fazer a luva, confeccionar essa luva com 9 dedos. Mais confortável. Né? Agora imagina a costureira que recebeu isso. Você vai fazer uma luva. Ela, não, mas com 9? Como assim? Já pensou se ela vai na internet e acha a foto do Lula com 10? Eu falo, mas eu contei aqui, tá tudo certo. E de certa forma, alguém informou pra ela, olha, a mão, eu nem sei qual que é a mão de Lula que tem 9 dedos, se é a direita, se é esquerda. Sacanagem. Pelo que deu de ver ali, é a direita. Eu não sei. Né? Mas, ou seja, é feito sob medida. E aproveitando... A esquerda é imperfeita do Lula? E a direita Parece que é bom. Ó, vou botar o vídeo de novo ali. Vamos lá dar uma olhada. Ó, não é aquele conta? Ele vai receber a luva, peraí. Ó. A esquerda do Lula tem problemas. Quem diria? A esquerda é o número par. E número par dizem que é da direita. Pois vai entender, rapaz. Mas enfim, a gente está feliz com essa Por falar em confecção sob medida, eu trouxe hoje aqui uma camiseta da Brus Malhas para você entender. Não, essa é da Brus Malhas para você entender. Aqui, ó. Yellow shirt. Para você entender como você faz a confecção na Brus. Isso aqui é uma camiseta de poliviscose e obviamente essa estampa aqui, só para ilustrar para você que se você tiver uma camiseta lisa, você vai na Brus Malhas e você estampa com a estampa que você tiver. Isso aqui é mandado pelo WhatsApp para a Brus Malhas e na hora, através daquela máquina que prensa, sabe, a camiseta, estampa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu tiver uma imagem, por exemplo, com a mão com 4 dedos. Isso, a sua camiseta. Não, presta atenção. Tá bom. Uma imagem com a mão com 4 dedos. Eu mandar pelo e-mail para Brus Malhas, eles conseguem confeccionar. Na hora. Entendi. Na hora. Essa sua camiseta, imagina, ela toda preta, certo. Linda, maravilhosa. Imagina uma estampa aqui na frente com 4 dedos assim, ó. Ou caiu na rede. Ou caiu na rede. Né? Exato. Essa logomarca aqui, ó, na camiseta do Enio. É só você mandar no WhatsApp da Brus Malhas. Entre em contato com a Brus Malhas lá nas redes sociais, @BrusMalhas, a indústria da malha. Rapaz, na belíssima Florianópolis, Desterro, capital catarinense, uma solução muito simples foi encontrada para manter os insetos longe dos alimentos numa lanchonete. O problema é o seguinte, que os clientes talvez passem a evitar fazer lanche no local a partir de agora. Mas não se pode dizer que o cara que administra a lanchonete não é cauteloso. Não tem zelo. Ele tem um zelo total. Não vai inseto nenhum nos alimentos. Põe no ar aí. Oferecimento Baigon. Não é possível. Rapaz do isso. céu. E o pior, cara, eu vou contar uma história aqui. Eu não vou falar quem é, porque eu também nem lembro quem é, né? Mas uma vez eu estava na praia, né? E aí eu sempre passava por um local, assim, era uma espécie de um galpãozinho, onde a turma ia lá pegar água para vender na praia. Sabe aqueles vendedores de água mineral? Pois então, rapaz, eu vi aquilo com uma certa frequência, e aí eu consumi uma água daqui. Eu falei, garotão, manda uma aí. Sabe aquela água que custa 50 centavos na praia e o cara cobra R$5? Sim. Aquela mesmo. Eu tomei, pensei, e era uma marca conhecida, sabe? Como não é patrocinadora aqui, não caiu na rede, não vou mencionar, mas a marca era boa, né? Eu pensei, essa água tá com problema. Não tá com cara de ser aquela água que a gente costuma beber. Mas fiquei só naquela dúvida, se nessa tese conspiratória como essa do Lula aí que a gente mostrou. Mas como eu passava pela frente do local ali com uma certa frequência, da casa que eu estava na oportunidade, aí eu passo pela frente e percebo claramente que o cidadão, ele tinha uma espécie de um soldadorzinho, alguma coisa assim, para colar novamente a tampinha de plástico. Perfeito. Esquentava e colava. E naturalmente que aquela água de mineral não tinha nada, né? Era água torneral e geralmente na praia, tu sabe que na praia a água geralmente não tem lá
a qualidade que a gente gostaria que Não tivesse. é de boa procedência, né? Mas esse cara aí fazendo isso daí, obviamente, né? É claro que eu duvido que ele esteja fazendo isso na real, se ele fez pra brincar na internet, porque o cara não ia passar a jogar um Baygon em cima do alimento, porque isso aí é da cadeia. Se alguém come aquilo ali, vê um vídeo desse aí dá. Não, é que tem também aquela... A gente, inclusive, tá com um advogada criminalista aqui. Tem aquela... Faz isso, o cara come aquilo ali e morre, meu amigo. O cara vai precisar. Tem aquela piada que o cara chega assim, me vê aquele bolinho ali, o cara faz assim, não é bolinho, é um ovo, e faz assim com a mão, as moscas saem tudo, é um ovo, e o cara pensava que era um bolinho. De repente é a mesma situação do cara ali. De repente tinha alguns bolinhos ali. Né? Vamos torcer para que não, né? A cara da doutora foi ótimo. Vamos seguindo por aqui, porque é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar coisa séria também. A doutora Tatiana tá até apavorada, a gente fala também. Exatamente. Não é muito nosso forte, mas a gente fala. Olha só, minha gente, a gente está aqui com a BIM Casas, isso é coisa séria. Se você está pensando em construir, a BIM Casas tem a solução perfeita para você. Você tem um terreno, tá lá paradão, o imóveis, tudo que é canto aí, né? O Jean, por exemplo, né? Sim. E tem como ele, tá cheio de gente assim. Então você tá como ele, Alexandre, por exemplo. Tá com o terreno parado, chama a turma da BIM Casas, o pessoal vai lá e constrói no seu terreno, projeto em madeira, personalizado, do jeito que você sempre sonhou. Faça o orçamento no fone WhatsApp 99248-1248. Detalhe importante, a BIM Casas tem parceria com linhas de crédito e financiamento pela Caixa Econômica Federal. Realize seu sonho com a BIM Casas, construindo com qualidade. Inclusive o tempo entre o início da obra e a entrega da casa é absurdo de rápido. Isso é muito vantajoso. É linha de montagem, né? Os caras entregam a casa em 2, 3 meses, até menos em alguns casos. É claro que eles não assumem esse compromisso de entregar tão rapidamente. Porque depende, obviamente, das condições climáticas, exatamente. Pessoal que foi mobilizado para fazer a obra, às vezes tem muitas obras simultaneamente, então atrasa um pouquinho mais. Mas se tem uma coisa que realmente o brasileiro não gosta, é quando você começa a fazer uma obra e tem que ficar fiscalizando toda hora, né? Cadê o pedreiro que vai, que não vai, que falta, que pede dinheiro na sexta-feira para sair final de semana? Quem mexe com obra, meu amigo, isso é uma incomodação que você não faz ideia, você não tem ideia do que é, né? Ou se você já mexeu, você pensa, realmente, quando eu fiz a construção da minha casa, falaram para mim que demoraria 60 dias, demorou 180. Chama a BIM Casas, porque você vai chamar um pedreiro, meu amigo, às vezes... É mais ou menos o projeto chave na mão, né? A BIM Casas, ela vai colocar um prazo, né? Obviamente que pode sofrer aí algumas alterações, mas é aquele negócio, o terreno tá aqui, elas vão construir, vão mostrar o projeto para você, você vai pra praia, vai viajar, vai descansar, vai fazer um churrasco com aquele sal maravilhoso do Jean e depois eles entregam a chave. Sabe que o Jean acredita... Tem algumas casas, inclusive modelos no Instagram da BIM Casas, @ABIMCasas. Procure lá. Sabe que o Jean, ele é meio fã da numerologia, né? Sabe o que tem em comum, o que é essa sequência de números que eu vou te passar aqui, Jean? Presta atenção. 7 não é o número da sorte? 7 é o número espiritual. Perfeição. Perfeição. Vai, viu? Se o pessoal soubesse disso. Atenção para a Mega de hoje, hein, né, Alexandre? Calma. 7, 9, 10, 21, 28, 43. Esses foram os números da Mega de ontem. De ontem. E que ninguém acertou. Sabe quanto que vai pagar o próximo concurso da Mega, que acontece na quinta-feira? Deixa eu ver se dá para parar de trabalhar. Fala. Parada, tá. 130 milhões de reais. É uma boa grana. Dá para deixar de fazer o jornal e trabalhar à tarde. Com certeza. Pelo menos meio expediente, né? Que coisa. 140 milhões? 130. 130 milhões. Mas eu acho que mesmo com esses 10 milhões a menos tá bom aí. Que vai dar aí cerca de 120, 125 mil reais por mês se você investir num CDB normalzinho aí de cerca de zero. Poupança dá um pouquinho mais de 0,5%. Você dá um 1% mais ou menos, se botar algo atrelado ao CDI aí, enfim, que dá mais ou menos 100%. Quanto que dá por mês essa grana? Dá mais ou menos 120, né? É cerca de 1% mil, ao mês. Acho que eu consigo passar mês apertado, assim, mas a gente se vira com 120 milhões, 130 milhões, 120 mil, mais ou menos isso. Falar em dinheiro, Flavinho, tomei café na caneca aqui, ó. E apareceu aqui, que é do nosso produto aqui do BDF, apareceu o Indenize. Falar nisso, cadê o Saulo? O Saulo anda sumido, né, Saulo? Alô, Saulo? Ali, ó. Ó, queremos você aqui. A caneca tá aqui. A caneca tá aqui, Saulo. Exatamente. A caneca tá aqui. Então, por favor, né? Vamos mandar esse corte lá pra ti. A próxima matéria vem aí num oferecimento da Embrasa. Perfeito. Nada como fazer um churrasco ao ar livre, né? Não. Mas, às vezes, a chuva atrapalha. Mas rapazes habilidosos resolveram transportar a churrasqueira no local onde a chuva estava prejudicando os trabalhos para uma área coberta, evitando assim danos àquela carne que estava ficando saborosíssima. Põe no ar a rapaziada aí.
Vai chover, fica tranquilo. 10 minutos pra chover. Eita. Que maravilha. A gente fala pra chamar em brasa, a turma quer resolver assim, ó. E olha só, botaram, atravessaram duas... Tá, mas espera aí, a churrasqueira também tava pela boa, porque foi só tirar o sarrafo ali, ela Pois é, rapaz. virou um Transformers, né? Se transformou num carro ali, Essa sei lá. churrasqueira dos caras, sinceramente... E o mais legal é que tem um cara ali, se você observar, aumentar o áudio depois ali, Jean. Quer ver? Volta o vídeo. Tem um ali que é o Puchalski. Dá uma olhada que ele já anuncia a previsão do tempo. Ó. Vai chover, fica tranquilo. Vai chover. 10 minutos. Não, ele falou, não vai chover, fica tranquilo. Mas tem outro que fala assim, ó, 10 minutos tá chovendo. Ah, é? Em 10 minutos tá chovendo. É aquele que tá sentado na cadeira, sabe aquela cadeirinha amarelinha, sossegado, de boa, com a cerveja na mão, tá só olhando a M acontecer. Eu sou campeão quando eu tô... Falaram em sal também, hein? Eles não sabem. Não tem, faltou o sal do falaram em Himalaia, sal aí? aquele Falaram sal que em o sal, Jean hein? utiliza no churrasco. Mas É mesmo? eu não tenho uma vez que eu tô fazendo churrasco que não caia alguma coisa lá na brasa. É fatal, cara. Minha churrasqueira não é boa, né? É mesmo? Talvez por isso. Mas também nunca fica... Geralmente na minha o que cai geralmente é a gordura da picanha quando pisa. Ah, é? Que maravilha. Agora mandei bem, né? Tá bom. Agora mandei bem. Num oferecimento Eu aprendi da a fazer Vocês churrasco sabem se a com doutora não Embrasa, é com a vegana? Joyce. Vocês sabem se a Com a doutora não é vegana? Aliás, ó, nós temos uma A mulher doutora- aqui hoje. Não. Amanhã a Joyce vem aqui ensinar você, marmanjo, a fazer churrasco. Se você não sabe fazer churrasco, não adianta falar pra mim que sabe fazer churrasco pra 2, 3 pessoas. Quero ver se você fazer pra 15, 16, 20. Só para fazer justiça aqui, o Jean e o Flávio duvidaram da capacidade das mulheres de fazer churrasco. Não foi Eu isso. fui o único aqui que Não fiquei do foi lado das isso. mulheres. Mentira. Mentira. Como Vocês é que falaram. pode, cara? O É? Jean foi claro, o Jean falou que mulher tem que fazer maionese, não sei o quê. Ele falou isso. Não foi isso que eu Como é falei, que- cara. eu ouvi ele falando isso. E você fez aquela expressão de... Sim, Exatamente. concordo contigo. Entendeu? Claro. Mas amanhã a gente vai desmistificar Vocês estão mais loucos uma- falando isso na frente do advogado, vocês querem? A gente Mais um complica. mito vai cair. Mais um mito vai cair amanhã. Tá Depois do louco. Lula, que a gente descobriu que é o Lula verdadeiro, amanhã vai ser Vocês mulheres estão que sabem fazer churrasco. Perfeito. É hora de fazer esporte no oferecimento da JS Pisos. Se você vai construir ou reformar, não tenha dúvida. JS Pisos, que tem uma mania de vender piso de qualidade e barato. JS Pisos, mania de vender barato conosco. Meu caro Flávio, tivemos Copa do Brasil. 4 jogos. E como é que foram os resultados aí? O Maringá eliminou o Boa Vista pelo placar de 3-2. Esse Boa Vista não é aquele do Rio de Janeiro, Não né? é o Boa Vista É lá do do Rio de norte, Janeiro. eu acho, né? Isso, exatamente. Nós tivemos ainda o América de Natal, que passou o carro em cima do Gás. Quanto que deu? 3-0 para o América de Natal, Faltou gás pro... classificado. Nós tivemos o Joinville vencendo em casa o CSA pelo placar de 1-0. Exato. E o jogo, que foi um espetáculo, sabia? Foi o Fortaleza, Contra o Sul. que venceu o Suco Maguari. O Fortaleza venceu o Maguari por 4-3. Detalhe, o Maguari estava vencendo por 3-2 e o Fortaleza virou aos Sério? 48 do segundo tempo. Até os 48 o Maguari tava ganhando? Até os 41, mais ou menos, estava ganhando. Tá. Daí começou a Aí, reação. em 5, 6 minutinhos ali, 7, 8 minutinhos, o Fortaleza foi lá Tá. e virou. Com o Botaram último água gol- no suco, Magorim. o último gol aos 48 do segundo tempo na Arena Castelão. O Fortaleza jogando em casa. Então, o Maguari tava Maringá, na frente. o Joinville, o América de Natal e Fortaleza embolsaram quanto? O Fortaleza mais porque ele é da Série A, né? Porque ela é da Série A, mas o Joinville, Maringá e América, eu acho que o América talvez... América é Série C. Série C, então um pouquinho mais. Eu acho que Joinville e Maringá, se eu não estiver enganado, o Joinville eu tenho certeza absoluta, embolsou 950 mil reais. Uma boa grana. Só que Tá. o Joinville deve 50 milhões. É mais ou menos assim, você está devendo no boteco 50 reais, e aí você chega lá com uma moeda de R$1. Ó, vim pagar uma parte aqui da minha dívida, né? É Isso. mais ou menos isso É aí, mais ou né? menos. Ou seja, o Joinville ganhou um percentual muito pequenininho do que deve. E os Só que outros, ajuda e as quem é da- contas do... E quem é da Série A como o Fortaleza ganha o quê? O Fortaleza não é mais da Série A, né? Agora ele tá na Série B, né? Não é mais da Série A. como ele é da Série B, mas ele deve... A gente Senão nem noticiou- jogaria nessa fase. Se eu não me né? engano, é 1.350.000. É uma graninha a mais. Tá? E quem Que a que joga gente hoje? Hoje, pela Copa do Brasil, Tem, não não? temos evento hoje. Nós temos os jogos de hoje, nós vamos ter hoje Libertadores da América. Ah, é? E tem também Campeonato Brasileiro. Eu tenho a agendinha aqui, Vamos ó. ver quem é que Libertadores da joga América hoje aí. e Campeonato Brasileiro. Hoje, pela Libertadores da América, tem jogo de time grande e jogo de time pequeno. Né? Então a gente tá falando do jogo do time grande, o Bahia, Certo. né, um gigantesco lá de cima, enfrenta o O'Higgins. Do Chile, né? Do Chile, né?
Acho que é do Chile. Eu tinha Acho que visto é. aí outro dia. Hoje jogo às 19 horas, o Bahia jogando em casa. E nós vamos ter o Nacional Potosí enfrentando o Botafogo. Aliás, Agora entendi o... Entendeu? Porque o time grande pequeno. contra o time pequeno, né? Caramba, Que é o time grande, o Nacional Potosí, contra o pequeno Botafogo. né? Deixando claro que foi o Flávio que falou isso. E deixando claro que isso é uma grande bobagem. O Botafogo perdeu o jogo de ida lá na altitude de 1-0. Isso. E o Bahia eu acho que também perdeu. Acho que perdeu no Chile, viu? 1-0, se eu não me engano. Ou seja, tem que meter 2 aí pelo menos para avançar. Eu acredito muito na classificação do Bahia e do Botafogo, porque jogam em casa. E esse Nacional Potosí aí é um time fraco. Quer dizer, qual é o time da Bolívia que não é fraco, né? Eu acho que quase todos. Antigamente tinha o Real Potosí da Bolívia, lembra? Né? Tem ainda. É o Tem rival ainda? do Nacional O Potosí. Nacional São os Potosí dois times e lá Real da Potosí. altitude. Exatamente. Eles ganham porque jogam a 4 quilômetros de altura, né? E como a gente tinha citado aqui, o Nacional, quando desce, né? Você sai da altitude e desce, não sente nada. Nada. Mas o Botafogo, quando subiu. Aí, E pela esse- primeira vez na vida, o Botafogo subiu. E esse né? Foi jogar na Botafogo. altitude. E esse Botafogo é um time meia boca também, não é nada demais, mas para ganhar do Nacional Potosí eu acho que dá. O Bahia também, né? Jogar com o O'Higgins. E só isso? Tem mais jogos ou é só esses dois? Pela aí? Libertadores, só esses jogos válidos pela segunda fase da Libertadores. Então o Bahia enfrenta em casa hoje às 19 horas, lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. E o Botafogo joga às 21 horas e 30 minutos, tem jogo do Fogão. Nós temos hoje também Campeonato Brasileiro. Tem uma rodada cheia aí do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter Remo e Internacional, lá em cima, tá? Nós vamos ter Bragantino e Atlético Paranaense. Acho que nesse jogo aqui, na minha opinião, dá Bragantino. Aí nós vamos ter Coritiba e São Paulo. Vamos ter Bragantino ainda... que você falou que é o do mesmo tamanho que o Curitiba. Que eu acho o Bragantino um time mediano, assim como o Coritiba. É. Né? Tu foi pra Curitiba essa semana? Foi. Foi. Segunda-feira eu tava lá. Eu- Apanhei 3 vezes. Evita passar ali pela região do Do Couto estádio Pereira. Couto Pereira, porque tu fala umas coisas Como é o que pessoal não gosta. é? É Marechal Couto Pereira? Não. Não sei, coronel, sei lá o que Coronel, que é. alguma coisa Couto É, Pereira, é. aliás, um estádio belíssimo, né? Eu estive lá. Mas o time é mediano, na tua opinião. O time Ah, eu estive tá lá bom. num show do Gustavo Lima, né? É, Sensacional. um show, foi? Foi num show. Não, eu É não bom fui lá tu pra- se limitar a esse tipo de evento artístico. Vamos... Evita o futebol, né? Já tem Bem alguém, mais bonito já que tem, o um estádio do res- Paraná. já tem alguém em reserva se caso levar um pau e não puder vir Pois trabalhar. é, precisa. É, mas o bom é que, enfim, eu prefiro que o show seja ali no estádio do Paraná, que é na entrada de Curitiba, que se der algum rolo eu já. Tá? Aí eu ligo pra É mais doutora perto Tatiana, essa aí. ó, o negócio é o seguinte, doutora, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Ela vai dizer o que tu falou aí no ar, não tem salvação. Exatamente. Corre. Tu chamou o Curitiba de time pequeno. Nós vamos ter ainda na rodada do Campeonato Brasileiro um jogo importante, Cruzeiro e Corinthians. O Palmeiras enfrenta o Fluminense. E Isso o já é Grêmio, Série A, né? Isso é Série A. Jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A. Remo Internacional, Bragantino e Atlético Paranaense, Coritiba e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série A. Essa é a agendinha de hoje. É isso? É isso. Então é hora de a gente falar com a doutora Tatiana Porto, criminalista, porque tem um tema, minha gente, que preocupa muito, que é o feminicídio. São as mulheres que estão sendo mortas pela rapaziada que está com a cabeça... Na verdade, isso sempre aconteceu, né? Só que agora parece que as notícias vêm com mais intensidade. E é por isso que nós convidamos a doutora Tatiana aqui. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Tá funcionando, né? Tá funcionando, perfeitamente. Então tá certo. Ah. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tava conversando com o Enio fora da mídia, e eu falei para ele que é muito difícil a gente ter essa oportunidade de falar de violência, porque as pessoas dizem que a violência a gente só comenta em março, mas a violência ela acontece de janeiro a janeiro, infelizmente. Perfeito. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Isso, E exatamente. geralmente a pessoa se sensibiliza mais. A gente tem visto vários casos, eu quero até chamar a atenção primeiro. Esse é um caso um pouquinho diferente, mas que ilustra bem o que acontece lá. É em Tumbiara, se eu não me engano, né? Isso, o Itumbiara. caso do Era o secretário, né? do secretário da prefeitura, que Que era, inclusive, supostamente ele era filho, ele era genro do prefeito. do prefeito, casado com a filha do prefeito. E esse caso ganhou comoção nacional aí pelo fato dele ter assassinado os filhos e depois tirado a própria vida, né? Pois é. Aí surgiu na internet, a gente tem a imagem. Esse aí é o genro do prefeito, né? Thales Machado. Thales Machado, esse mesmo. Esse mesmo. Supostamente, eu já vou falar dessa palavra supostamente, ele matou os filhos, né, e depois tirou a própria vida por conta de um suposto relacionamento da mulher com outro cara.
Tudo bem. Aí ontem surgiu rumores na internet de que, na verdade, pode ser que uma outra pessoa tenha matado ele, tivessem criado uma... Mas já foi, a polícia de Goiás já descartou. Mas o pessoal estava dizendo que poderia ter sido... Por isso que se fala suposto. Isso. Desde que eu me conheço por gente, toda vez que a gente fala que o cara é suposto assassino, tal, o que o pessoal fala? Pô, suposto, o cara se entregou. Mas é que às vezes o cara se entrega para proteger alguém. Exatamente. Então por isso que a polícia sempre trata como suposto até que se prove E efetivamente. detalhe, exatamente, enquanto a gente não tiver a prova, né, o julgamento final, até a última instância que realmente julgou o caso, a gente precisa falar em suposição, suposto, né? Estamos supondo que ele tirou a vida dos filhos e a própria vida por uma suposta traição da esposa. Ah, mas tem o vídeo que ela traiu. Ok, mas A aí gente não sabe se deixa, estava separado de deixa com a fato. Tem uma investigação, série de você tem uma possibilidades. série de- Doutora, mas isso aí ilustra bem essa coisa de um homem ter uma certa dificuldade com terminar relacionamento, especialmente quando esse término parte da mulher. Né? Sim. A gente pode começar pelo suposto, né? Por que o suposto? Porque lá na Constituição Federal a gente tem a presunção de não culpabilidade. Então, até que saia o trânsito em julgado, todo mundo é inocente. Porque a gente vai precisar de investigações, vai precisar... É ruim vir aqui falar algo tão pesado, né? Mas a gente vai precisar provar para não colocar nenhum inocente dentro do presídio. O que já acontece, horrores de inocentes estar lá, né? Aqueles que dizem que quem não tem dinheiro acaba indo para a prisão. Nesse caso ali, a dificuldade do homem, e também uma outra fala que o Enio falou assim, que agora parece que apareceram mais casos por causa das notícias. Não apareceram mais casos. O que acontece é que se eu for morta ali fora, em 3 minutos, Joinville inteiro estará sabendo por causa dos celulares e da internet. E A informação chega com mais rapidez. Isso, antigamente a gente esperava uma carta, né? Quando passava, eu lembro da minha avó que ela falava que quando vinha um carro, todo mundo ia pro portão para ver aquele calhambeque passando. E agora não, agora então é tudo muito rápido. Então assim, a média de assassinato atualmente no Brasil são de 4 a 5 mulheres por dia. Por dia? Por dia. Hoje nós iremos perder 4 a 5 vidas de mulheres. A dificuldade do homem, ela é muito estrutural. Então, nós temos 500 anos agora para trás, onde nós estamos tentando lutar e poder ter o direito de falar. Eu estou falando hoje aqui, mas a gente tem que recordar que em 1937 nós tínhamos manicômio somente para mulheres. E por que essas mulheres estavam lá? Elas eram consideradas histéricas porque tinham pedido o divórcio. Então, era só isso, histerismo. Era um lugar onde eu estaria. Porque eu tenho, por eu falar, por eu ter conhecimento, se a mulher viesse expor a sua vontade, ou também eram mulheres que tinham desejo sexual por outras mulheres, então elas internadas para ser curadas. Isso é logo ali, em 1937, né? A gente está falando de pouco tempo. O homem, eu não gosto nem de falar que é o homem, né? Esse ser humano que ele agride uma mulher, esse covarde, né, que ele agride uma mulher, ele sabe para quem a assombração aparece. Né? Então, eu tenho um perfil de ser uma mulher forte. Nenhum homem vai ter a coragem de vir para cima de mim, porque ele sabe que se ele vier, ele vai levar. Então, ele é um predador e ele procura mulheres que ele sabe que ele vai agredir. A mulher, ela tem uma certa submissão? Sim, né? Ela tem que prestar atenção nas red flags na hora que ela está conhecendo o homem. É aquela brincadeira na frente dos amigos, tirando sarro da mulher. Isso daí não é brincadeira, é crime, é um crime psicológico. Ela tá meio gordinha. Ela é muito nanica. Ela é burra, não sabe nada. Isso já é um crime psicológico. Nós temos 5 tipos de crime. Ela tem que prestar atenção no homem que começa, não gostei dessa roupa. Então, é ele que começa que fica policiando o que a esposa vai usar. Isso. Dentro das igrejas, isso é um lugar de fala que eu tenho, que eu posso falar, porque eu fui criada numa igreja evangélica extremamente rigorosa. Então, assim, dentro das igrejas eu perdi uma amiga porque ela apanhava muito e mandaram ela de volta para casa porque iam orar. Mas, doutora, melhorar. Desculpe te interromper, Sim. Mas, por exemplo, no passado, o que eu quis dizer, na verdade, talvez eu não tenha sido muito claro, a violência existia. Sim. Só que a mulher muito frequentemente era dependente do marido financeiramente, e por conta disso, e com a preocupação com os filhos, ela pensava, tem que me submeter a essa violência, porque eu não tenho para onde ir, até porque havia um preconceito enorme
uma mulher que fosse separada, até para ela conseguir uma ocupação. Né? Ainda que ela tivesse vontade de trabalhar em algum lugar, havia muita dificuldade. Então esse passado sombrio protegia esses agressores de ficarem conhecidos, né, por conta desse sigilo que a mulher muitas vezes mantinha por conta dos filhos. Sim. É ou não é verdade? Exatamente. A dependência financeira, ela existe até hoje. Nós estamos em 2026. Eu sou voluntária e atendo na delegacia algumas vezes, e onde a gente percebe que em dias frios e chuvosos, a gente já sabe que elas não vão, por causa do dia frio e chuvoso, porque elas pensam que se elas forem na delegacia, elas serão colocadas para fora de casa e não terão onde dormir naquele dia. O clima influencia? Até o clima influencia. Ela, eu não tenho crianças, eu tenho filhos, como é que eu vou na delegacia? Exatamente. Aqui em Joinville, a gente tem um acolhimento, a gente é muito privilegiado, a gente tem um acolhimento muito grande da prefeitura e dos conselhos tutelares, né, dos CREAS, onde essas mulheres, quando elas vão na delegacia, a Polícia Civil de Joinville, ela age rapidamente e já leva para lugares onde a gente não passa esse endereço. Tem a Casa Esther, onde ela fica com essas mulheres até 6 meses. Né? Por que eu luto tanto para ir na mídia, né, de falar sobre isso? Elas têm direito a 6 meses de aluguel pago pelo governo. Doutora, mas eu já ouvi falar muito de mulheres que entraram com medidas protetivas e que durante o período que essa protetiva estava em vigência, acabaram sendo agredidas e até mortas. Sim. Quer dizer, então essa medida protetiva gera uma insegurança nas mulheres, elas pensam, não dá para confiar no Estado. Isso. A gente tem que quebrar esse paradigma de que a medida protetiva ela não serve. A Lei Maria da Penha, ela veio como essa aí é uma das ferramentas mais céleres. A Lei Maria da Penha... Ela é muito ágil. Muito ágil. Em menos de 24 horas você sai com a Maria da Penha na mão. Ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações do mundo. O que acontece não é a lei. A parte teórica, ela está muito bem feita. O papel em si, ele não vai proteger. O que falta é a parte da manutenção dessa lei. Quando a medida protetiva sai, dificilmente tu consegue tornozeleira. Então, tu não consegue ter alguém para essa monitoração. A patrulha que tem da PM, que trabalha muito bem, até um abraço ao comandante Jonathan, que é um dos que a gente tem mais contato, eles vão nas casas e conversam com as mulheres. O monitoramento, ele precisa ser feito, então não é a lei que não funciona, é a parte da monitoração que faz essa falta. Então, faltam delegacias, falta conhecimento, falta estrutura, falta, por exemplo, a mulher que sofre agressão, ela não sabe que ela não pode ser demitida, né? Uma das armas que eu sempre instruo para as mulheres que eu atendo, é até engraçado e até o local certo de falar, porque aqui é tudo muito leve, né? É maravilhoso assistir vocês, é a fofoca. Então, quando você, mulher, sofrer agressão, ela tende a esconder por vergonha. Não, você não vai esconder. A gente tem um caso na internet onde o marido chega... filmado, muito, muito simples, ele chega para o chefe e fala, bom dia, vim falar com a fulana, e o chefe abre a porta, vamos lá, vai lá com a fulana, ele vai lá e esfaqueia, ele estava com uma faca, porque ela escondeu da empresa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, coloca no grupo da família, da tia mais fofoqueira, eu apanhei dele. Para que todo mundo saiba, chega na empresa, avisa os recursos humanos, avisa o tio da portaria, avisa os seus amigos, para que quando eles vejam o sujeito, eles vão ser aquela tua rede de apoio e não esconder. Avisa o porteiro do prédio, né? Aviso isso. Por mais que haja separação ou o ex-namorado, mas ele tá aqui, ele estava sempre aqui durante 5 anos, ele volta aqui. Ele vai abrir a porta, ele vai auxiliar, e depois ele vai botar a mão na cabeça, nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido. Doutora, nós temos as imagens que viralizaram na internet recentemente da Priscila Mairadola Gomes. Ela terminou com o namorado em Rio Negrinho, né? Mas o namorado foi tirar satisfação. E ela, preocupada, ela fez uma live, né, com a amiga e deixou o celular ali como forma de proteção. Ela imaginou, vou gravar aqui que vai estar tudo certo. E nós temos aqui o rapaz, como é que é o nome do maluco aqui? O Gustavo Danielski, né? Conversando com ela. Põe no ar pra gente aí, por favor, meu caro Jean. Por favor, Gustavo. Vamos sentar.
Vamos conversar. Não vou? Vai. Então, por favor, olhe pra mim. Não vou? Olhe pra mim. Não vou? Por favor. Olhe. Não vou conversar. Vai. Vamos. Não vai resolver nada? Vai. Eu saio embora daqui. Olhe pra mim. Você pra mim não volta mais. Olhe pra mim. Que? Vou. Não vai. Não, olha não. Olha aqui pra mim. Ei. Cara, olha aqui pra mim, por favor. Tu não vai fazer isso. Vou. Não vai. Vou. Não vai. Sabe por quê? Porque você é abençoado, cara. Não tô. É sim. Eu sou pior namorado que tem. Olha aqui pra mim. Pelo amor de Deus. Ei, o que eu preciso falar pra você? Presta atenção. Não precisa nada. O que eu queria que você falasse, você já falou. É um cara excepcional. Você já falou. Você é uma pessoa especial. Ei, olha, eu falei pra você. O que a gente tinha sentado lá fora e conversado? Por favor. Não? Peço, por gentileza. Olha aqui pra mim. Pois é, doutora, esse caso aí, essa moça foi morta. Sim. E veja que ela estava tentando uma abordagem tranquilizadora para o rapaz, ela não estava aos berros brigando com ele, né? Então, como é que a gente podia imaginar que tivesse acontecido isso? Não. Né? Mas não, ela estava tentando ali acalmar. Infelizmente não teve sucesso. E isso deve ser frequente. Sim, é que esse dali já é o último estágio. Então ele já tinha decidido. Nem que o Papa descesse ali, ele já tinha decidido. Você pode ver no olhar dele que é estático. Né? Quando a gente estuda, a gente aprende a fazer leitura de imagem da pessoa. Né? E ele estava com estático, em transe, e nada iria parar ele. Ninguém iria parar ele. Eu não sei se ele teria um ponto fraco de um filho ou a mãe, talvez isso pudesse ajudar. Mas isso dali começou com uma lua de mel antes, aí começou com um empurrãozinho, começou com uns gritos, começou com não faça isso, e aquele é o último estágio da covardia. Por isso que eu já perdi muitas amizades, assim, de eu identificar isso no relacionamento e nunca dizer, separe ou largue, porque a gente não deve fazer isso, mas assim, prestar atenção. Você acha que é normal esses gritos? Você acha que é normal esse empurrão? Né? Eu tive uma diarista que toda semana ela chegava e ela tinha batido o rosto na porta do guarda-roupa. Essa porta estava com problema. A porta estava com violento, esse problemas. guarda-roupa. Aí teve um dia que eu falei pra ela assim, a porta do guarda-roupa de novo, ela pensou, não, eu fui brincar de escorregar na chuva, na grama, e eu bati numa pedra. Eu falei assim, essa pedra tem uma mira muito boa, né? Porque pegou o olho inteiro, como que essa pedra agiu pra cima de você? Até que ela desabou no choro e começou a falar, e a fala dela foi terrível, porque ela disse, não, a culpa é minha, é porque eu sorrio demais, eu brinco demais quando eu vou nos bailes e ele fica nervoso, eu tenho que aprender a me conter. Então, assim, a violência psicológica em cima da mulher é tanta que ela acaba acreditando que a culpa realmente é dela. Isso é terrível. Isso é uma falta de conhecimento. Por isso que o agressor, ele é um predador e ele faz uma rede onde essa mulher fica totalmente sozinha. Né? Essa diarista, ela viu em mim uma salvação onde a gente conseguiu tirar ela disso. Agora, doutora, o medo é o principal fator, certamente, né, que impede as mulheres de fazer a denúncia. E a falta de confiança, na minha opinião, é essa. É a falta de confiança no poder público. Sim. Né? Eu acho que se a mulher tiver certeza de que se ela denunciar, o poder público vai acolher essa mulher, sim, eu acho que ela não vai querer ficar sofrendo ali com o cara, ainda que isso custe uma situação financeira ruim. O que a gente vê de mulheres que se separaram, ficaram com nada e conseguiram retomar a vida muito bem, é uma enormidade, né? Sim. Então, só que, logicamente, quem tem filhos sabe. Imagina você ter criança em casa, a pessoa às vezes é dependente totalmente financeiramente do marido, o cara é um tremendo pilantra que agride totalmente o tempo todo, ela vai pensar, tá, daí eu vou ir lá fazer a denúncia, vou voltar a ser agredida, não vai certo? dar nada. E a minha vida, que é um inferno, vai ficar ainda pior. Eu acho que esse é o grande fator que impede as mulheres de procurar ajuda em situações como essa. Sim, o medo é o maior fator de todos
E é por isso que existe uma parte de inteligência que as pessoas não conhecem. Até para nós que somos criminalistas, eu sou familiarista e criminalista, né? Quando a gente percebe que a gente está lidando com um agressor de alta periculosidade, a gente não vai dizer para ela, chega lá eu fui lá na delegacia, eu fiz a medida, né? A gente vai agir de uma outra forma, vai fazer isso tudo de forma escondida, até que consiga tirar aquela mulher e as crianças com segurança. Isso a gente tem que ter uma sabedoria. Então, um protocolo a ser seguido para que isso aconteça. Sim, não é de qualquer forma. Tanto que quando as mulheres vêm para falar com a gente, eu digo, você pode falar sozinha com ele, senão a gente vai pedir ajuda da polícia. Né? E no caso, tem aquele velho ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas agora, nesse caso, como aconteceu até dentro da sua residência, em que você interferiu no relacionamento, né? Pro bem, obviamente, no relacionamento da sua diarista, se acontecer isso, se as mulheres que estão nos assistindo começam a perceber esse tipo de comportamento no casal, num churrasco, chama a amiga para conversar e fala, o que está acontecendo? É a melhor coisa que se faz? Essa tua fala, quem fez foi um agressor. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. A gente não mete a colher, é o faqueiro inteiro, tá? E a gente precisa de vocês, homens. Vocês, homens, quando verem uma mulher sendo agredida, a gente precisa de vocês. Eu sou forte na minha fala, mas eu sei que eu não tenho força no braço. Eu jamais vou aguentar um homem. É engraçado, nós homens a gente percebe, às vezes, quando um homem, né? Você tá com a sua esposa em casa, você montou um churrasco, vieram 3 casais de amigos, de repente todo mundo vai embora e você fala, caramba, mas como... Tava um climão, né? Sim, como o João trata a Maria mal, né? Nossa Isso. Senhora, que estranho, né? Então, assim, a gente precisa de vocês, homens, no outro lado para falar, cara, tem certeza que assim é o certo? Olha, você vai acabar na prisão. E eu digo para vocês, em Joinville, o nosso judiciário tem uma mão muito pesada. Muito Doutora, pesada. mas tem uma coisa que eu lembrei aqui, até eu deveria ter pego esse vídeo e esqueci. Aconteceu um caso, não sei se foi em São Paulo, não me lembro, agora, recentemente. A moça estava sendo agredida pelo marido, namorado, sei lá quem é que estava com ela, e a rapaziada foi lá, separou e até deu um pau no cara, que não é o que se deve fazer, chama a polícia, né? Mas no caso ali, a turma foi na mão. Chegou a polícia e tal, e daí o que a moça fez? Não, foi um mal entendido, tá tudo bem entre a gente. Os caras é que ficaram mal no final da história, os caras que foram defender a moça. E isso tem uma certa recorrência. O que acontece? Bate ali um arrependimento? Ou como aconteceu em público, ela não teve como impedir que os caras viessem protegê-la? O que acontece nesse caso? Acontece que ela sabe que dentro de casa, quando ela estiver sozinha, aqueles homens não vão proteger, tá? A atitude deles, por mais que seja ilegal, né? Porque a gente está falando de agressão e no momento ali do calor da emoção eles agiram dessa forma, era o momento que ela tinha talvez para sair. A gente não pode julgar a mulher com base na nossa realidade, né? Para mim é fácil eu dizer, você tem que sair de casa porque eu sou independente financeira, porque eu tenho conhecimento, mas a gente está falando de mulheres que muitas vezes a própria família abandonou. A gente sabe que o divórcio ele saiu em 78. Então as mulheres não podiam sequer ir nas casas de famílias porque poderia sujar a honra daquela família. Só por receber. Só por receber. Uhum. Então, e isso vem um resquício muito grande. Essa mulher que fez isso, provavelmente dentro de casa, ela apanhou de novo se ela voltou para casa. E a gente não pode pré-julgar e cometer mais uma violência novamente com essa mulher dizendo, ela gosta de apanhar. Não, nenhum ser humano gosta de apanhar. E na verdade são casos, eu lembro, a minha sogra teve loja de roupas durante acho que uns 25 anos aqui em Joinville. E antigamente se trabalhava muito com cheque, né? E quando a mulher ia fazer compra na loja de roupa, pro marido não brigar com ela anotava lá frutaria. Ou seja, já começava ali uma certa agressão. Imagina se o meu marido descobrir que eu gastei R$600 em roupa, Para os filhos, por exemplo, para os filhos às vezes. Vai comprar para os filhos e o marido não concorda, isso. né? Isso acontece muito, né? Isso, de certa forma, já é uma agressão, né? Sim, é o crime patrimonial que a gente fala. Eu estava conversando antes, né? E a gente estava falando sobre moto aqui antes de começar. Se tinha um harleiro ali, me decepcionei, porque não tem, é só um quadro, tá, gente? Não acredito. Mas a gente tem uma CG 84 ali, a gente divide. O que importa é que é o mesmo vento que bate na CG, bate na Harley, né? Tu sabe disso.
Mas até perdi o que a gente estava falando. Falou de moto, daí no Sobre meu coração. a já. gente lembrou que ele deu o exemplo do cheque. Isso, e do tal. crime patrimonial. Então, por que eu falei da moto? Porque nós fomos convidados a nos retirarmos de um grupo de motociclismo, porque eu identifiquei um crime patrimonial dentro daquilo dali. Uma pessoa super instruída, a gente não está falando de alguém que não é instruído, uma pessoa que ganhava mais que 97% da população, e quando o homem identificou que eu estava falando, ele não pode ficar com seu dinheiro, porque ela tinha que pedir autorização para usar o salário dela, né? E o salário dela era mais de 20 mil reais, e daí onde eu identifiquei aquilo, e a gente foi convidado a se retirar do grupo sem motivos. E o motivo realmente foi esse, por identificar... ou seja, vocês passaram por ruins. Vocês foram mandados retirar do grupo dos motociclistas. Sim. Porque vocês estavam vendo... Identificando, até por ser um grupo que era um grupo evangélico. Sim. E daí onde que não, isso não é certo. Em nenhum momento a gente falou para que deixasse o esposo, mas a gente foi falando, tem certeza, o dinheiro é seu, isso é um crime patrimonial. Isso acontece muito. Na hora que a mulher pede o divórcio, eles retêm todos os documentos... para que a mulher tenha dificuldade de conseguir um emprego, para que a mulher tenha dificuldade, ela tem que começar lá de fazer uma nova identidade, fazer a carteira de trabalho, de provar que ela, e boletim de ocorrência, a gente sabe que isso é uma via crucis, né, de tudo isso. Isso também acontece, de destruir computador, de destruir o carro, de ir na empresa e difamar também, que é o crime moral, que são tipo 5 tipos de crimes, e tudo isso a mulher tendo conhecimento, ela consegue lutar. Por isso que a gente fala que às vezes a gente age de uma forma por trás para ajudar essa mulher, já fala, já vai separando documentos, já separa o que tu tem de trabalho. Doutora, mas a senhora mencionou uma coisa ali, que a gente não sabe qual é a realidade da pessoa, a gente se baseia na nossa realidade e acha que todo mundo conseguiria fazer o que a gente pensa que a gente consegue. Mas também tem um outro lado da moeda ali. A senhora falou que quando a pessoa denuncia, né, ela precisa confiar que ela vai ter apoio, ou mesmo que ela acredite que não existe esse apoio. Mas, por exemplo, quando a pessoa chega na empresa, como a senhora sugeriu, e fala assim, poxa, eu estou sendo agredida pelo meu marido. Sim. Existe um preconceito. Sim. Eu não duvido que o proprietário comece a pensar assim, tá sabendo da fulana ali? Que tem apanha do marido, isso aí vai acabar dando uma confusão. Vamos se livrar dela. Será que não acontece isso? Porque eu tô pensando assim, daqui a pouco o marido vem aqui, vai dar um barraco, vai ficar ruim para nós, entendeu? Então, de repente, ao invés de o empregador, o gestor, ajudar essa mulher, que eu espero que a grande maioria ajude, a absoluta maioria, mas eu não descarto que muita gente pense o oposto, vá pelo caminho inverso, melhor de se livrar do problema logo. Como é que isso é visto? Não acontece isso? Então, isso também está na lei, a Maria da Penha. A mulher que ela não pode ser demitida por motivo de agressão e de violência dentro de casa. Que é justamente uma forma de proteger Justamente uma forma de proteger, porque a gente está dentro do Então, numa país possível latino. causa, uma possível ação trabalhista, ela pode colocar a Maria da Penha... Exemplo, Sim. Eu falei pro meu chefe que eu estava sofrendo uma agressão. Depois de 45 dias eu fui demitida. Exato. Ela pode entrar com uma ação trabalhista e colocar a Maria da Penha junto. Sim, exatamente. Uma trabalhista civil, mais ou menos isso? Sim, sim. Ela vai entrar com essa trabalhista, que seria criminal, no caso, e ela vai poder colocar a Maria da Penha, não, depois que eu avisei que eu estava sendo demitida, e ela pode colocar esse empregador. Porque o empregador, ele tem que ter uma justa causa para demissão. Não sou trabalhista, então aos trabalhistas, o meu pouco conhecimento, mas ele tem que ter uma justa causa para demissão. Ele não pode demitir alguém que está com problema dentro de casa, né? E por moral, até por empresa, até por ISOs, isso vai ser aplicado em ISOs futuramente, pessoas que acolhem essas mulheres, ele tem que proteger a mulher. É isso que ele Doutora, faz. mas a gente está falando da pessoa que tem grana para procurar um escritório de advogado conceituado como o da senhora e pedir ajuda profissional. Mas agora vamos pensar naquela pessoa que o marido ganha um pouquinho mais no salário mínimo, moram numa casinha humilde, a esposa não trabalha, tem 3 filhos na escola e com muita dificuldade essa pessoa consegue pagar as contas do dia a dia. Existe algum acolhimento público para essa pessoa que não tem condições de pagar um advogado?
Existe. O primeiro de todos é a Defensoria da Ativa. A gente sabe que tem uma fila enorme, daí a gente volta lá no estado, por isso que a gente tem que saber em quem E a tem gente bons vai advogados na voltar. Defensoria da Ativa. São excelentes advogados, porque para você passar no concurso lá, você tem que ser muito bom. Então, existe a Defensoria da Ativa, que infelizmente tem uma fila muito grande, e apesar de existir um preconceito, as faculdades de Direito em Joinville, elas são excelentes. Elas têm o que a gente chama de NPJ, que é o núcleo jurídico, onde os estagiários que são alunos, eles vão redigir, mas isso dali passa pelo melhor professor da faculdade, que geralmente é o coordenador. Então isso ali é gratuito. E a gente tem diversas faculdades, que eu não vou falar, porque elas têm que vir apoiar aqui o Caiu na Rede Brasil. Exatamente. Perfeito. Vamos patrocinar aqui para a gente falar, mas a gente sabe as faculdades que tem de direito. A gente tem a prefeitura, onde ele vai, a prefeitura também ela dá esse apoio para você. Tá, mas vamos falar praticamente. A mulher que está sendo agredida agora, Sim. ela não tem dinheiro, não tem Sim. ninguém que possa ajudar ela. Sim. Qual é o primeiro passo? Ela vai onde? Ela vai primeiro na delegacia? Ela vai primeiro tentar uma ajuda pública? Que lugar que ela vai, por exemplo, em Joinville? Em Joinville, o primeiro lugar que ela vai é na DPCAM. A gente está numa luta muito Que é grande. uma delegacia especializada. Isso, que é a Fica Delegacia onde da aqui em Mulher, Joinville? que fica ali na Rua Blumenau. Certo. Tá? Na esquina com a Plácidos. Daí ali ela vai relatar que ela não Isso. tem condições financeiras para constituir um advogado, é isso? Isso. Aliás, na Blumenau, não, na São Paulo, esquina com a Plácido, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo, desculpa, esquina São com a Paulo. Plácido Olímpio de Oliveira. Isso. Ela primeiro vai na delegacia. Ali na delegacia tem atendimento segundas e quintas, gratuito, atendimento jurídico, tá? Esse ali vai ter o atendimento jurídico, a delegada é a doutora Jorge. A gente está lutando com o governador para ter a delegacia da mulher 24 horas, porque quando ela não tem atendimento ali, que é das 13 às 19, ela vai direto na central da polícia, que é no Boa Vista. Eu já atendi diversas. 1h da manhã, 11h30, que é o horário que acontece, né? Que é depois Geralmente o agressor geralmente ele é alcoólatra e Isso. agride a mulher quando chega em casa de madrugada. A mulher vai dar uma dura, onde é que você estava? Isso. E aí vai para a delegacia nesse momento que e a pessoa que não tem condições fica numa situação lamentável. Isso. Aí ela vai lá na central de polícia. Só que a central de polícia, ela não é preparada como a delegacia da mulher. Então Na aí, central de polícia, ela consegue sair com a Maria da Penha ou não? geralmente de madrugada não. Ela vai sair no outro dia, que é até 24 horas para sair com a Maria da Penha. Mas consegue dando essa entrada lá na central da polícia. Isso. Exemplo, ela não conseguiu na delegacia da mulher ali na rua São Paulo, na esquina da Não, Praça. vai Ela ser lá no Boa despachado. Vista, Isso, vai ser despachado no outro dia. O delegado de plantão já despacha direto para a delegacia da mulher. Perfeito. E daí onde que já sai com a Maria da Penha. O que ocorre, E se ela não pudesse se locomover, existe algum telefone? a própria 190 vai acolher essa mulher, no próprio 190. Em caso de emergência, não é para perder tempo, é 190. Você vai ligar. Aqui em Joinville, o Copom, ele trabalha assim de uma forma excelente. Claro que alguém vai dizer, eu liguei e demorou. Sempre vai ter um caso por falta de contingente, não é por falta da vontade da polícia. Mas ligando no 190, é obrigatório que os policiais militares, tá? Eles larguem qualquer outra situação e vá direto para salvar a vida dessa mulher. E daí eles já levam o agressor e já levam essa mulher e eles podem ir lá mesmo já encaminhar para casa de Esther, se ela não puder voltar para casa. Doutora, uma outra situação. Os vizinhos percebem, Sim. os amigos, que a mulher está sendo agredida, mas ela não fala. Conforme a senhora ela não fala. Você vai perguntar, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas os vizinhos percebem que está acontecendo. Como é que faz? 180. O que é 180? Aí a gente volta lá, não meter a colher, não, mete o faqueiro inteiro. Se tu perceber que uma mulher sofre agressão, você vai ligar no 180, é de forma anônima, né? Até conheço a pessoa que recebe o 180 aqui em Joinville, é um delegado de muita experiência, e eles vão fazer essa investigação. Às vezes as pessoas não entendem porque mas tem daí, drone, né? Mas daí vai uma viatura da polícia ao local. Não, é Não vai? Eles não vão, eles não chegam lá e você está sendo agredida, não é assim? Não é dessa forma. Pode ser dessa forma e pode não ser. Às vezes você vê um drone voando, o que é esse drone? A polícia está trabalhando muito com drones em Joinville, e ele está pesquisando a vida desse agressor, para que quando ele chega lá, ele já chega dizendo assim, não, realmente essa mulher está sofrendo agressão. Ela vai ser abordada na rua por policiais, também isso pode acontecer, e até, além do 180, tem o 100 no caso de crianças. Porque também a gente sabe que crianças também sofrem muito essa parte de violência e também pode ligar o 100 de forma anônima.
E isso Então, é a agressora, grave. se não pode se locomover, ou ela vai até a delegacia... A ela vítima liga de agressão, A né? vítima, né? Desculpa, não a agressora. Ela liga no 190. Mas se eu vejo que tem alguém sendo agredida, 180. eu ligo no 180. 180. Jean, tem alguma participação, hein? Tem uma pergunta aqui para a doutora, só deixa eu tirar o nosso GC e trocar a câmera aqui exatamente. O nosso querido Roger Souza, ele pergunta o seguinte: doutora, geralmente quando estão separando, a mulher é hackeada. Ele fala isso porque ele é especialista em segurança cibernética, né? Então, só para contextualizar. E agora está acontecendo muito ao contrário, as mulheres invadindo os dispositivos. A senhora tem visto muito casos desses ou não? Tem bastante. A Constituição, ela é bem fática nisso, tá? A gente não pode de maneira nenhuma mexer no celular, nem do esposo, nem da esposa, por lei, tá? Acho que tem um monte de homem comemorando essa hora agora, né? Que legal, olha, a doutora falou que não pode mexer e não Meu pode... celular é um livro aberto, pode usar. Ou quem tem quiser aquele pode que quando a olhar. mulher pega, o cara fica do lado. Não, clica ali, ó. Ali, ó, clica ali. Ela fica igual, meu Deus do céu. Eu Agora- duvido você que tá em casa pegar seu celular. Aqui, ó, dá pra esposa. Vai. Isso. Aqui, Não, ó. eu conheço muita gente que faz isso. Eu conheço. Ontem eu tava sentado e minha esposa tava fazendo isso. Ela tava olhando no banco ali. É natural, Mas, tá? Faz parte. Vem no nosso faz parte. DNA lá, entre o X e o Y, verificar celular do esposo. Isso é natural já. Mas a gente não pode realmente, tá? Por lei, só por mandado. Nem a polícia pode, quando você foi parado numa blitz, me vê o celular, me vê a senha, não pode. É só com mandado, tá? Isso aí não pode. Mas acontece. Né? Doutora, ó, eu não vou falar o nome dela. A pessoa não pediu para não se identificar. Ela participa todos os dias aqui. Mas como eu não vou mencionar o nome dela por razões, sei lá. Ela não pediu, mas eu não vou falar. Ela falou o seguinte, que a mãe dela apanhou do pai durante mais de 20 anos. Ixi. Ela diz que só quando as filhas, são 3 irmãs, ela disse aqui, ficaram adultas, é que elas conseguiram efetivamente dar uma dura no pai, e daí parece que o pai parou, e hoje eles vivem aparentemente muito bem e não tem mais caso de agressão. Ela relata também que nesse período ele bebia, ele parou de beber. Esse aí é um caso clássico de que as filhas, aparentemente, daí a minha percepção, nós não disseram isso, não queriam envolver os pais numa confusão danada de delegacia, polícia e tal. Mas como esse caso, deve existir muitos casos assim. Que os Sim. próprios filhos, poxa, pai, para com isso e tal. E quando é criança, você não consegue conter, mas você fica adulto, você começa a dar uma dura no pai e na mãe. É relativamente normal isso. Parabéns pela atitude delas, né? Elas tiveram uma maneira de resolver aquele conflito ali entre família. E o que acontece com o agressor, que ele é machão até uma certa idade. Vai ficando velhinho. Vai ficando Vai ficando velhinho, dependente da ele esposa e das fica, filhas, nesse caso. E biologicamente, isso é comprovado que nós mulheres tende nós a morrermos depois e termos mais saúde, né? Por isso que a gente acaba dando a vida. Eu tô falando isso biologicamente, comprovado Estatística. por estatística, né? Então acontece que o homem vai ficando velhinho, ele vai necessitando dela, vai necessitando da comida, ele não tem mais força de levantar o braço e é natural que eles convivam e ele venha pedir perdão e vão viver por anos assim, né? Mas lógico que foi de uma maneira tardia, a gente não sabe se essa mulher está feliz ou não, mas se as filhas estão prestando atenção, é uma atitude nobre delas, né? Doutora, a gente está sem tempo. Que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, ou então de pessoas que sabem de mulheres que estão sendo vítimas de agressões, mas têm medo de procurar ajuda? A mensagem que eu deixo para essas mulheres é que elas não estão sozinhas. Elas têm que estar cientes disso. Você não está sozinha. Você tem todo um aparato, tem toda uma parte, tanto de legislação, tanto uma parte de psicológica, tudo isso a lei prevê para você. Eu sei que é difícil ir atrás disso, mas você tem lugares que a gente falou aqui onde você pode procurar essa ajuda e você vai ter esse auxílio por muito tempo até que você consiga se reestruturar e dependendo do agressor ele vai acabar realmente preso.
Muito obrigado, doutora Tatiana Porto. Volte sempre, esse é um assunto que interessa a comunidade. E eu que agradeço a oportunidade e que as portas estejam sempre abertas para a gente falar também de uma parte muito importante que é essa, né? Que é cuidar das nossas mulheres. Enio, antes de a gente ir, tem aqui a galera só para dar um Claro, alô, né? não. Até tem aqui o Paulo, aqui, ó, bom dia. Como falo para minha filha, quando você quer conhecer alguém, é só reparar o jeito que ele respeita a mãe. Exemplo, se o cara não respeita a mãe, é grosseiro, imagina quando ele casar com alguém. Tem sentido isso aí. Diz o Paulo aqui, deixou registrado o nosso querido Sandro Roberto Balmer, bom dia, mandando um bom dia para todo mundo. Bia Sareta, bom dia. Clarice Licinha, também bom dia. João Carlos de Meira, um alô para todo mundo, inclusive para a doutora. O Max Comunicador está aqui. O nosso querido Baio está aqui também, mandando um alô. E o Roger deve ter ido comprar pão já essa hora. Deve ter ido comprar pão já essa hora cedo. Então aqui tem mais uma galera aqui no grupo do Amigos do Caiu na Rede, dizendo que a entrevista foi maravilhosa. Claro, né? Aqui entre os amigos, né? Que tem as amigas aqui também, então elas estão ligadinhas nesse assunto que é muito interessante para todo mundo, mas inclusive para elas. É isso aí, Enio. Oferecimento de Topsan Energia Solar, Faculdade Sensupeg, Abim Casas, Brus, Malhas, JS Pisos, em Brasa, Óticas Aurora, Restaurante Opinião, Drogaria Nunes e GK Soluções Imobiliárias. Chegamos ao final do Caiu na Rede. Quer falar alguma coisa aí? Hoje, às 18 horas, a reprise do Caiu na Rede, lá no Caiu na Rede Brasil no YouTube, e daqui a pouquinho o episódio está por completo, nosso telejornal de hoje estará por completo lá no Spotify. Grande abraço, valeu, Jean. Valeu, um abraço para todo mundo, tchau. Aí Até a semana, até amanhã, né? Tchau, tchau. Tem quinta e sexta ainda, hein, pessoal? Ô, semana Olha lá, tá ó. só na metade. Tá só na metade. Tchau, Tchau, tchau. galera.